de fevereiro de 1981, era começo da tarde, a minha mãe ela começou a sentir contrações e aí ela foi levada para o hospital e não tinha médico no hospital porque era um sábado de carnaval e aí começou o desespero, as pessoas ligando e tentando encontrar um médico. Depois de muito tempo encontraram um médico, esse médico chegou para fazer a cesárea, porque foi uma cesárea em que eu nasci. E esse médico, por incrível que pareça, ele estava embriagado. Minha mãe percebeu que ele estava embriagado, só que ela pensou também na vida dela e na minha vida, porque eu já tinha passado a hora de nascer e mesmo assim ela deixou com que esse médico fizesse essa cesárea porque não tinha outro, nós íamos acabar morrendo. Esse médico fez essa cirurgia, ele fez a cesárea e aí ela voltou. Depois de ter feito essa cesárea, voltou para casa. Primeiro dia, tranquilo, tudo normal. No segundo dia, quando ela foi tomar banho, ela falou que jorrava sangue dela, saía muito sangue. Ela começou a perder muito sangue. Meu pai pegou ela, levou de volta para esse hospital. E aí depois ficou constatado que o médico fez a cesárea, colocou a placenta dentro e fechou ela. E ela já foi direto para a UTI e começava ali a luta dela pela vida. Ela trocou 3 vezes de sangue, ela teve que trocar, e ela trocou de sangue 3 vezes e ficou um determinado período de tempo no hospital. Depois, quando ela foi voltar para casa, o médico disse 2 coisas para ela, falou: olha, você vai ter que tomar muito cuidado com seu filho. Primeiro, ele demorou para nascer, então ele vai ter uma predisposição a ser uma pessoa muito ansiosa. E segundo, essa ausência que você esteve da sua casa e esteve no hospital, ele já entendeu na mente dele que foi como um abandono, então ele tem predisposição a ser uma pessoa depressiva. E muita gente que me conhece não sabe dessa história, porque eu procurei não comentar, né? E quando eu não estava curado totalmente, eu não gostava de tocar nesse assunto, tanto é que poucas vezes eu conversei com a minha mãe sobre isso, inclusive liguei para ela um pouco antes de estar fazendo esse vídeo para vocês. Por que eu trouxe essa história à tona? Porque eu sei que tem milhares e milhares e milhares de pessoas que estão sofrendo neste momento com a depressão, com a ansiedade e com a síndrome do pânico. Então, quando eu era criança, na minha adolescência e na minha juventude, eu fui uma criança muito triste, porém as pessoas não conseguiam muito ver essa tristeza, mas dentro de mim eu era uma pessoa muito triste, não tinha aquele ânimo de viver, não gostava de viver a vida. E quem tem os picos depressivos sabe que quando a depressão vem, a vontade é de não sair da cama, a vontade é de não acordar nunca mais. Você não quer sair, você não vê graça na vida. E eu estou trazendo isso à tona porque eu demorei muito para ficar curado, tanto da ansiedade como da depressão. Eu comecei o meu processo de cura somente em 2001. 2001 eu tive um encontro com Deus e eu coloco assim que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, colocou alguns anjos que eu chamo, de anjos anônimos. Carlos Alexandre, eu queria aqui de pronto mandar um beijo para ele e falar: Carlos, eu te amo, você mora no fundo do meu coração. Eu estar aqui hoje contando esse testemunho é devido a você ter passado na minha vida, porque quando eu tive realmente um encontro com Deus, abriu uma dimensão espiritual e eu fiquei muito assustado com tudo aquilo e eu não sabia, e ele me deu todo esse suporte. Fiquei mais de um ano indo todos os dias na casa dele e ele me falando dessa vida nova que eu ia ter a partir de então, essa vida espiritual. E eu queria chamar a atenção aqui uma coisa interessante, porque quando muitas vezes a gente tem um encontro com Deus, tem uma dimensão espiritual, e muitas vezes a gente acha que vai curar 100% e não cura 100%. Eu não fiquei curado 100%. Tem casos que fica, acredito que tem sim, mas no meu caso eu não fiquei 100% curado. De 100% da ansiedade eu posso colocar aí que 90% eu fiquei curado, mas ainda tinha um tanto a ser tratado. A depressão é a mesma coisa, de 100%
uns 70% aí eu fiquei curado, e às vezes estava tudo bem, de repente essa depressão vinha. Então, quando foi lá em 2005, eu fui convidado para cuidar de uma empresa de roupa, né? Tinha as lojas e tinha a fábrica de roupa, e eu não sabia, depois fiquei sabendo que essa minha patroa, no caso, ela era também formada em psicologia, e aí ela começou a trazer toda essa história que eu contei aqui para vocês lá de trás e me tratar, e ela falava o seguinte: olha, você vai ter que perdoar a sua mãe, porque você já nasceu no meio de um caos, no meio de uma tribulação inconsciente, é como se sua mãe tivesse te abandonado quando ela estava lá no hospital, e você vai ter que ter muita maturidade, perdoar ela e se perdoar. E muitas vezes eu falava para ela: mas por que perdoar minha mãe? Não tem. Ela falou: não, porque inconscientemente isso ficou no seu mindset, né? O que é o mindset? A programação. Isso ficou na minha programação. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque eu sei que lá na infância, no seu passado, às vezes o seu pai, ele te tratou com ele foi muito áspero com você. Ele tem muitos casos que o pai molestou, né, a filha. Às vezes a mãe abandonou, virou as costas para você, sua mãe te abandonou, sua mãe virou as costas para você. Talvez essa é a sua história. E eu vim aqui dizer o seguinte, que Deus, ele pode colocar pessoas maravilhosas na vida de vocês, sim, para tratar e para curar, mas o que eu quero que fique gravado na sua mente, que a partir de hoje você pegue esse conselho. Qual o grande conselho, Paulo, que você me dá então para me sair da depressão, sair da ansiedade, sair da síndrome do pânico? Eu quero dizer o seguinte: por mais que Deus, por mais que o universo coloque as pessoas, eu quero dizer que o maior responsável por você sair da onde você está, dentro de uma depressão, dentro de uma ansiedade e dentro de uma síndrome do pânico, é você o maior responsável para sair dessa situação onde você encontra, como eu falei, lembra o mindset, a sua programação mental. Você foi programado através dessas histórias sua passada, e aí você não consegue ter uma vida de prosperidade, ter uma vida alegre, ter uma vida feliz. Aí algumas pessoas têm problema com dinheiro, outras têm problema lá do profissional, não conseguem se firmar profissionalmente, outras não conseguem se relacionar com as pessoas, e muitos outros problemas desencadeados pelo fato de você ter tido uma história lá atrás triste, uma história dificultosa, uma história, vamos colocar assim, atribulada. Então você vai ter que rever, em algum momento da sua vida você vai ter que parar, rever essa história e perdoar para quem tiver que ser perdoado, e você também se perdoar. Esse é o grande conselho que eu deixo para essas pessoas que sofrem, né, com depressão, com ansiedade e com síndrome do pânico.